Serrana aqui do Rio, eu fui visitar um paciente meu, um paciente que eu gosto muito, né? Fui visitar, porque ele está internado lá numa clínica de reabilitação, então fui fazer uma visita lá, uma visita médica, né? Mas foi bom vê-lo e tal, ele ficou muito feliz, muito satisfeito de me ver lá. Falamos, né, por muito tempo, etc. Então por isso que eu não consegui entrar. E aí lá na região serrana o meu chipzinho não pega direito, né? Claro, lá não pega bem. Então o meu telefone não pega bem, então não deu pra transmitir a live. Beleza? Então vamos entrar aqui hoje. Eu queria começar falando o seguinte, ó, não sei se vocês sabem, né? Mas lá se você for pegar astrologia, eu vou mandá-las pra aquele lugar. Se bem que ia ser bom falar de astrologia. Só que eu falo de sexo, astrologia. O pessoal tá muito louco mesmo hoje. Desilusão amorosa. Peraí, calma aí, cara. De repente a gente fala disso tudo misturado. Calma. Não sei se vocês sabem. Lá na Índia, os hindus, né? Não é na Índia, né? Os hindus, eles têm uma tipologia de divisão das pessoas, né? Hoje, né, se for ver os hindus hoje, a coisa não acontece exatamente assim, tá? Mas existe um certo princípio, né? Existem 4 tipos de gente que... Deixa eu ler os comentários aqui. Tá bom, pessoal. Bora, presta atenção aqui. Eu vou falar de astrologia porra nenhuma, só se... Eu falo da pulseira, vocês são curiosos demais, Olha, presta atenção. Mano, os hindus, eles têm uma divisão que pode ajudar muito a vocês. Me ajudou muito, né? Não é a minha matriz cultural, nem a minha matriz religiosa, né? Mas é super importante ter essa divisão, né? Que é uma divisão que não tem nada a ver nem com religião, tem a ver com cultura, nem pode ajudar a gente também, ok? Vamos entender aqui o seguinte. Os hindus, eles têm uma distinção, né, de tipos humanos. Tipos, a gente vai pensar, são chamados. Isso pode ajudar vocês a preencher o caderno de ativação no chamado ali. Por quê? Porque algumas pessoas falam assim, cara, Ítalo, essa pergunta parecia uma pergunta tão trivial que você fez no caderno de ativação aí do Guerrilla Way, né? Quer dizer, qual que é o teu talento, qual que é o teu dote, né? Qual que é o teu chamado? E ao mesmo tempo, né, a pergunta aqui parece tão trivial, mas é uma pergunta absolutamente difícil de responder. Cacetinho, eu nunca pensei nesse negócio direito, assim, botando assim a coisa com todas as letras, uma coisa com toda a sua potência, toda a sua profundidade real. Porra, ficou difícil pra mim responder aquilo. É igual uma pergunta dramática que eu faço pras pessoas no consultório. A pergunta dramática é assim, o que você gosta? O que você gosta de fazer? O que você gosta? Né? As pessoas têm muita dificuldade de responder esse tipo de coisa. As pessoas não conseguem responder isso. É difícil, cara. Né? É difícil mesmo fazer, porra, então o que eu gosto? O que eu gosto mesmo? Caralho, não sei, assim, o que eu gosto, né, de fazer, né? Porra, difícil, né? É uma pergunta difícil mesmo, assim, é uma pergunta que constrange muita gente. Não obstante, porra, né? Eu gosto de usar não obstante de sacanagem, né? Não obstante, é uma coisa que era pra ser, né, a cenoura na nossa frente. Porra, eu tenho que saber o que eu gosto, tem que saber as coisas que me movem, tem que saber o que é aquilo que eu fui chamado, mas não é difícil, né? É muito difícil mesmo a gente conseguir responder essas coisas. Então, o assunto do chamado, né, muita gente se viu perturbado com essa pergunta, assim, cara, você sente um negócio no teu coração, você sente o coração te chamando para algum lugar, o teu coração te chamando para fazer algo? E muita gente fala assim, cara, então, será que tem gente que nasce sem nenhum chamado? Eu falo, não tem gente que nasce sem nenhum chamado, todo mundo nasce com um certo chamado, né, uma certa tendência. E nesse sentido, o assunto das castas hindus pode ajudar muito a gente mesmo, né? Então eu não quero saber disso, porque eu sou católico, eu sou protestante, eu sou budista. Cara, para de bobeira, você não vai virar outra coisa, porque você tem um elemento de cultura de um outro povo que pode te ajudar muito, né? Então tem um elemento de cultura, né, hindu, que pode te ajudar muito, A gente tem que saber o seguinte, olha só, para os hindus, antes do Kali Yuga, ou seja, antes da degeneração do mundo, antes da degeneração dos tempos, quer dizer, num tempo, né, 1000 anos atrás, né, há 1000 anos, existia uma clareza, né, existe uma clareza dos tipos, né, dos quartéis. Olha só que interessante, quartel é uma palavra que vem de você dividir uma cidade em 4, né, em 4 domínios, em 4 campos fica um quartel, um quarto. Não sei se vocês já sabiam disso, né? Então um quartel, né, é um quarto, é uma divisão. Não, as pessoas estão alocadas num certo lugar, né? Então, para os hindus, a cidade era dividida em quartéis, né? Então eram 4, né, 4 quartéis, né? Eram quatro divisões da cidade que não se misturavam. Não é que elas não se misturavam no sentido de que um não encontra com outro na rua, não, mas elas não se misturavam em função social, não se misturavam em tendência, tá? Pra gente hoje é tudo misturado, lá para eles é tudo misturado também, quer dizer, no Kali Yuga, ou seja, nesse tempo de mistura, de degeneração, de queda, tá tudo misturado, tudo embolado,
tá? Mas é importante a gente saber isso, quer dizer, existem mais certos traços de tendência, né, que são dominantes. E hoje, né, no final das contas, hoje está tudo misturado em todo mundo. Por isso a dificuldade da gente entender qual que é o nosso chamado. Se a coisa fosse cristalina, fosse clara, como era há 1000 anos para os hindus, e 1000 anos aqui pode ser 1000 anos simbólico, né? Pode ser 1000 anos mítico, não precisa ser 1000 anos exatamente, 1000 anos 1000 é contadinho. Então, no ano tal, no ano 1018, não é assim, 1000 anos simbólico, tá? 1000 anos simbólico. Então, esse é o ponto central da gente, né? Esse é o ponto central da gente. Aqui a gente eu quero explicar para vocês quais são essas 4 castas, ou essas 4 tendências que os hindus conheciam muito bem. Então vamos começar da casta mais baixa, que eles chamavam assim a casta mais baixa, a casta dos Shudras, né? Como eles chamavam. Os Shudras é a casta dos trabalhadores braçais, né? Os trabalhadores braçais, trabalhadores manuais, aqueles sujeitos que são servis, que estão, né, no mundo para servir aos outros. Mas para servir de modo muito braçal, do modo mesmo, lavar roupa, né? Vamos imaginar que uma sociedade hindu de 1000 anos atrás, como é que era, né? Quer dizer, os Shudras, quais eram os trabalhos que eles desempenhavam? Os trabalhos absolutamente braçais, né? Trabalhos mesmo assim, vou lá, vou servir a outro, eu vou lavar a roupa do outro, eu vou cozinhar para o outro. E estava tudo bem para eles, você está entendendo? Quer dizer, não tinha, quando essas castas elas não estavam misturadas, né? Quando elas não estavam misturadas, não, caixa não é preconceito não. Não. Vinícius, não é preconceito não, pelo contrário. Né? O sujeito que estava perfeitamente bem instalado dentro da sua casta. A noção de preconceito é uma noção muito contemporânea. Uma noção muito contemporânea. Né? A noção de preconceito para aquele tempo não se aplica desse jeito, não se aplica desse modo. A noção de preconceito é muito contemporânea para a gente. Tá? Então, não vamos confundir as coisas. Tá? Casta não é exclusão, casta é inclusão. Um Shudra, para pensar, um Shudra àquela época, ele absolutamente não estava nem um pouco incomodado, porque não existia outra tendência dentro dele. A tendência dele era justamente esse serviço, era justamente essa operação servil, de você ir lá e lavar uma roupa, né? Você ir lá e cozinhar, você ia lá e trabalhava na casa de uma pessoa, cuidando das crianças daquela pessoa, era isso, você tá, não era a casta, não se aplica o conceito de preconceito à casta, se aplica o contrário. Ao contrário, se aplica o conceito de inclusão. O sujeito está absolutamente bem instalado naquela casta. A nossa questão hoje é que está tudo misturado dentro do nosso coração. A gente não consegue discernir bem uma coisa da outra. Por quê? Porque tudo, no final das contas, está misturado mesmo pra gente. Então a gente vai ter que encontrar o quê? A nossa tendência dominante. Qual que é a tendência que domina o nosso coração? Qual que é a tendência que nos domina a responder os chamados do mundo de um certo modo? É isso que a gente tem que ver. Então eu vou dar aqui pra gente os 4 quartéis, vou dar os quartéis, para que a gente possa fazer, eu acho que eu me identifico mais com o Shudra, eu acho que eu me identifico mais com o Vaishya, eu acho que eu me identifico mais com os Brahmanes, né? A gente vai ter que ver com quem que a gente se identifica mais, pra gente começar a distinguir uma coisa da outra. Isso pode ser muito útil pra gente, mas muito útil mesmo, né? Sem medo, né? Então, se você aparece, né, e muitas pessoas têm muito medo de falar isso, né, caralho, olha, que aparece em mim aqui, olha, eu tô bem servindo os outros, tô bem fazendo bolo, eu tô bem dobrando roupa, eu tô bem fazendo, às vezes, meu trabalho médico, né, mas assim, no sentido não de empreendimento, não no sentido de ser nobre, não no sentido da justiça, não no sentido de conviver com a verdade, mas no sentido ali de estar convivendo com os outros, de estar servindo, né, que tá convivendo, tá servindo mesmo, de estar ali, né, ganhando meu dinheirinho, né, então olha só, isso aqui é uma primeira coisa que tem que ter na nossa cabeça, não tem um problema, né? Se o sujeito, não tem um problema, tá? Isso que eu quero que você saiba disso. Não tem problema se o sujeito tem esse chamado desse modo servil. Então, se o sujeito ele vai fazer um concurso público, né? O sujeito ele vai ser médico, vai ser contador, vai ser advogado, mas com um certo olhar. A gente tem que ter só a consciência disso. O deslocamento pode estar, olha só, você pode ter um chamado dessa simplicidade, entre aspas, um chamado desse coração mais servil, e tá colocado num ponto, né? Tá colocado numa função social, por exemplo, de um deputado, numa função social de uma função social mais nobre, né? Uma função social mais nobre. Então, você vai ter uma certa dificuldade de se colocar, e aí está o primeiro ponto, né? Está o primeiro ponto de deslocamento do coração, né? Vai ter uma dificuldade de se encontrar. Porque olha só, imagina só que você tem esse desejo Shudra no teu peito. Shudra é o nome correto, tá? Você tem esse desejo Shudra,
né? Então, esse desejo, né, esse talento, esse desejo, essa inclinação dessa atividade mais servil manual mesmo. Mas você, por acaso, foi eleito deputado, você foi eleito senador da República, né? Você é um médico que ganha muito dinheiro. Só que o que te mostra é que o teu coração ele não está ali naquela coisa, ele não está no empreendimento, ele não está no exercício da justiça, ele não está no convívio com a verdade. Então você vai ter um primeiro ponto, você vai ter um primeiro problema. Você vai ter um primeiro problema aí, né? Que a gente vai ter que precisar dividir as coisas aqui. Então, saiba disso. Existe esse domínio, existe essa inclinação, existe esse quartel, que é o quartel desse exercício servil, desse exercício shudra, né, por assim dizer, do trabalho manual. Aqui não é nem ganhar dinheiro, aqui não é nem ganhar dinheiro, você está entendendo? A pessoa não está nem querendo ganhar dinheiro, nem isso que ela está querendo não, né? Não é isso que ela está querendo, ela está querendo só trabalhar, ela pega o dinheiro para ter um certo medo, né? Ela tem um medo de, né, se sentir excluído do mundo, ela tem um medo de se sentir desprotegida, né, insegura. Então tem gente que é assim mesmo. Tem gente que se relaciona com dinheiro, veja bem, aqui a gente já vai para a segunda casta, né, para a casta dos vaixas, né, é uma casta na concepção do superior, tá? Então a casta dos vaixas, né, é uma casta que lida com o dinheiro, mas não de um modo defensivo, mas de um modo agressivo. A casta dos vaixas é a casta dos empreendedores, por assim dizer, o sujeito cujo coração está no empreendimento, né? Veja, tem gente que pode passar a vida empreendendo, mas o coração dele não está no empreendimento, não está no jogo do dinheiro. Pode estar em outro lugar, pode estar no jogo do exercício da justiça, no jogo da nobreza, no jogo do convívio com a verdade. Você está entendendo? Mas calma, eu vou subir a coisa. Mas a casta dos vaixas, né, é a segunda casta, ou a segunda inclinação, a segunda tendência, o segundo domínio do coração, tá entendendo? Nessa casta, o que aparece para esses sujeitos que estão nessa segunda casta, né? Não aparece mais essa motivação do serviço, essa motivação do servil material, mas uma motivação de fazer o mundo andar. O mundo operacional ele vai andar, né? São pessoas, né, que estão ali no comércio, são pessoas que estão no empreendimento. Esse é um domínio de motivação. Um domínio de motivação muito interessante, inclusive. Um domínio de motivação que tem a ver com a quinta camada, que eu vou falar depois em outro momento, né? Mas esse domínio de motivação baixa, é um motivo de motivação muito interessante também. Assim como o Shudra. Você só precisa saber que existe isso em você. Você pode se pegar, né, às vezes, você passou por um concurso público, né? Imagina só, você passou por um concurso público, você é lá tabelião, você lá é agente da Anatel, você passou por um concurso público qualquer desses, defensor da República, procurador, sei lá, mas você não para quieto, você está meio infeliz, você está sentindo meio incomodado. Por que será? Né? Será que em você não domina? Né? Será que você não tem um domínio? Ou seja, o seu chamado do seu coração, ele não está nessa casta, né? Entre aspas, e não é esse domínio que prevalece em você? Será que não é isso que está acontecendo? Será que você não é um vaixa? Né? Será que você não é um Vaixya? Não, entre aspas, né? Ninguém aqui é Vaixya, nem Shudra, nem Kshatriya, nem Brahmani. Por quê? Porque a gente não é hindu e porque a coisa está toda misturada. Nem os hindus são assim mais. Então não existe mais isso, né? Em lugar nenhum do mundo. Existe como tendência, existe como conhecimento. Né? A gente tem que saber dessas coisas para ajudar a gente. Então essa segunda casta, né, a casta dos comerciantes, a casta dos empreendedores, é uma casta que existe como domínio do nosso coração, você está entendendo? Não é uma casta hoje, né, por assim dizer, social. Não é porque você pode ter um empreendedor, veja o exemplo do nosso querido Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, né, quer dizer, para com o Olavo de Carvalho, mas o Mário Ferreira é uma obra extensa, né? Temas de abrangência universal, assim como o Olavo, né? Mas tem muitos livros publicados e também o passar do tempo já faz com que a gente, né, admita que ele é talvez um dos maiores filósofos da humanidade, né? Veja, ele era um comerciante de profissão, ele administrava ele herdou, né, umas salas de cinema da família e administrava aquilo. Então, quer dizer, socialmente ele se comportava, né, na casta dos empreendedores, na casta dos comerciantes, né, na casta dos vaixas. Mas ele era, por excelência, por domínio de coração, um Brahmane. Eu vou te falar o que é um Brahmane daqui a pouco. Então, veja, aqui, por isso que é tudo confuso pra gente, por isso que a gente tem dificuldade, se as pessoas pegam essa minha... Eu sei que você tá perdidaça. Calma, Ana Ganzaroli. Vai escutando aí que você vai ouvir. Né? Você vai se encontrar em algum momento. Talvez não seja hoje, mas eu tô aqui pra isso, pra ajudar a que a gente se encontre. Né? Então, veja, algumas pessoas pegaram lá o exercício do caderno de ativação ou assistiram as lives dessa semana,
né? E vira e fala, puta, então não consigo responder qual que é o meu chamado. Eu não sei qual que é o meu chamado. Eu falei, beleza, normal você não saber qual que é o chamado, tá tudo misturado mesmo, né? Aqui é mais um elemento que eu tô dando para você tentar separar. Então, uma outra possibilidade é essa, a possibilidade dos Vaixas, né? Então você tem uma possibilidade, você tem um chamado do empreendimento, um chamado de lidar com o dinheiro de modo mais agressivo e não de modo defensivo como o Shudras. Que, veja, você pega o teu dinheiro está a serviço da roda do mundo. O teu dinheiro está a serviço de fazer as coisas andarem. O teu dinheiro está a serviço de fazer as pessoas, né, se mobilizarem. Né? Tem muita gente que é assim hoje. Muitas pessoas sentem esse chamado hoje. Né? Como está tudo misturado, algumas pessoas sentem esse chamado quase como que uma necessidade para se autoafirmar, uma necessidade para amadurecer. Não é uma necessidade para se afirmar, uma necessidade para amadurecer. Muitas pessoas só vão encontrar o amadurecimento real das suas vidas quando dominarem o seu dinheiro, né? Quando empreenderem, quando tiverem seu negócio, por assim dizer, quando dominar aquele seu trabalho para frente, né? Assim, atacando, dominando ali o seu trabalho de fotógrafo, por exemplo, aumentando o seu estúdio, ganhando novas técnicas, contratando gente para editar suas fotos, para fazer o tratamento final da foto. Veja, é uma abordagem ao trabalho de modo kshatriya, né? É uma abordagem ao trabalho de modo vaishya, perdão. Né? Desse modo de empreendimento, desse modo comerciante, ok? Tem gente que vai ter essa tendência, então esteja atento a isso. Simplesmente esteja atento, que isso já vai te ajudar, né? Existe ainda uma outra casta, né? Que é a casta dos kshatriyas, né? Ou kshatriyas. Tem várias formas de escrever, na grafia muda na grafia hindu, então a gente pode traduzir de várias formas, tá? Né? Agora, essa forma dos kshatriyas é uma outra forma, é a terceira casta. É uma casta superior ainda, é uma casta na qual a nobreza e a justiça são um grande chamado do coração. Veja, os nobres, os cavaleiros, os guerreiros identificavam-se com esta casta. Ou seja, a justiça vai ser feita através da minha ação no mundo. A nobreza, ou seja, a minha palavra, a nobreza, a honradez é aquilo que de fato move o meu coração. Veja, é muito difícil a gente encontrar um lugar social hoje para esse chamado. É ou não é? Uma pessoa que sinta esse chamado no seu coração, o chamado da justiça, o chamado da nobreza, em primeiro lugar, acima de tudo, é uma pessoa que vai ter um incômodo infinito nesse mundo. Esse chamado não tem lugar no nosso mundo hoje, praticamente. O pessoal perguntou aqui, ó, policial se identifica com essa casta? E é isso aí. Essa é a casta dos guerreiros. É a casta daqueles que combatem as injustiças, combatem um ataque de uma outra cidade, combatem um ataque de um outro povo. Há tempos, né, há muito tempo, esses sujeitos eles ficavam, né, eles eram, por assim dizer, sustentados pelos Vaixas e pelos Shudras. Né? Esses sujeitos eram sustentados, ficavam ali o tempo todo, né, nos seus castelos, bebendo, comendo, e ninguém, olha só que coisa absurda. O pessoal hoje olha, vê esses filmezinhos bobos aí, falando de Idade Média, esses filmes idiotas, como se, né, o camponês tivesse uma inveja daquele cavaleiro, né, que ficava lá no seu castelo, comendo frango, bebendo o ano inteiro, explorando, né, o camponês. Isso é uma bobeira. O camponês não se sentia explorado absolutamente, né? Qualquer pessoa que lê qualquer relato, né? Qualquer literatura, leia os livros de sociologia, entenda os princípios, ninguém jamais se sentia explorado. Veja, o camponês, a função dele era essa, e a função do cavaleiro era sangrar, né? Era colocar sua cabeça à prova. Quando o bicho pegava, era ele que ele falou: camponês, fica na tua, você vai cuidar do campo, vai cuidar das mulheres, deixa que eu vou lá morrer pelo nosso povo. E era isso mesmo, era assim que a coisa funcionava. Né? Assim que a coisa funcionava. Essa ideia, né, que o nosso amigo colocou aqui de preconceito, ideia de luta de classe, isso é muito contemporâneo, isso é tão século XIX, século XX, né? Essa coisa é tão anacrônica, tão idiota, tão estúpida. Isso apareceu no momento no momento da história. Qualquer pessoa de estudo, né, não vai cair nessa, né, não vai cair nessa bobalhada, né, jamais vai cair nessa bobeira. A pessoa de estudo, estudou a arte, estudou a cultura, estudou a sociedade, né, estudou de fato a literatura daqueles tempos, não cai nisso. Por quê? Porque tem todos os princípios na cabeça, né? Então, esse domínio do kshatriya, né, é um domínio importante. Você pode notar que você tem esse chamado, essa coisa da nobreza, uma coisa de justiça, uma coisa bem, não é bem empreendimento, a coisa que eu quero, né? Não é bem só trabalhar também na minha.
coisa que eu quero, tem uma coisa a mais, né? A mais, entre aspas, que eu não sei onde é que tá, bicho. É difícil pra burro. Você não. É isso aí que a Aci Ferreira tá perguntando. Onde é que essa casta assim se encaixa hoje em dia? Não sabemos. Não existe um lugar social para essa casta hoje em dia. Né? A casta dos chakras é uma casta sem lugar no nosso tempo. É muito difícil. Né? Um diplomata, um político, ainda assim, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A casta dos chakras, ela tem um elemento assim da coragem quase braçal. Né? Você precisa colocar a tua coragem. Né? Veja, muito desse fenômeno dos pit boys, fenômeno do pessoal que quer brigar, pode ser mesmo uma casta dos chakras reprimida. Falou, não tem lugar para essa valentia. Então vai fazer a porra da valentia no lugar idiota, né? Na boate. Tá tudo meio corrompido mesmo. Você tá entendendo? É uma casta meio sem lugar hoje. Né? A caixa dos chakras é uma caixa sem lugar, mas você precisa saber disso. Você sabendo disso, você vai conseguindo construir o teu lugar no mundo de um modo um pouco mais de um modo um pouco mais coerente. E por fim, a última casta, que é a casta dos brahmanes, né? Um ativista, Nicole, pode ser. Um ativista pode ser uma casta dos chakras, pode estar no ativismo. Quer dizer, eu vou instaurar a justiça, né? Quer dizer, eu vou me pegar a qualquer bandeira e vou dar meu sangue por essa bandeira. Você está entendendo mesmo? Né? Só que esse que é o problema, são as bandeiras, elas não têm a forma de um inimigo, né? Como há tempos havia. Então fica de fato difícil, né? Os soldados hoje, Pepeu, né? Tá me escrevendo aqui, os soldados são na caixa de chakra, deveria ser, mas nosso soldado não exerce em função de chakra, nosso país é um país que não entra em guerra, né? Então não, né? O soldado vai lá pro quartel, fica marchando igual um bobão, né? Fica limpando lá a privada, fica pintando o muro, aí de vez em quando, né? Um ou outro, claro, né? Os fuzileiros navais, o pessoal, né? De batalhões especiais, né? Esse pessoal sim. Esse pessoal de fato, eles exercem a função do chakra, né? E às vezes estão deslocados. O cara que eu conheci, eu servi com um sargento, que o que ele queria era ter lá o bar dele. Tinha um bar, vendia, né, linguiça cortada, cerveja, só que ele era convocado para ir lá com um fuzil. Eu falei, puta, tá deslocado. Ele tem uma função de Shudra. Esse aí não era nem Vaisha, era Shudra. E tinha que ir lá pegar em arma, deslocado, sofrimento, é claro, é muito claro, né? Veja, está tudo misturado hoje, está tudo misturado. Alguém me pergunta aqui sobre os professores. Então, o professor deveria ser da casta superior, os brahmanes, mas não são, tá? Não, os professores, por favor, você sabe que toda hora tem um professor aqui que fica puto comigo quando eu falo essa coisa, né? Preste atenção. Professor não é aquele que é bacharel, que fez licenciatura em geografia, em história, tá? Isso é função social. Tá? Essa é a função social. Você tem um tio, você tem um diploma, mas o professor, o brahmane, o intelectual por excelência, é aquele que deseja conviver com a verdade a todo tempo. Deseja conviver a verdade com todo o tempo, né? Com a verdade a todo tempo. Né? Esse é o brahmane. O professor, em tese, era para se identificar com o brahmane. Mas absolutamente nosso tempo não é assim. Você vê os professores todos envolvidos, todos os professores hoje estão envolvidos ou em questões de classe ou em questões sociais. O que dá para entender, quer dizer, como é que eu vou educar lá um menino do sul, um menino da periferia, como é que eu vou educar um menino rico, mas que é completamente mimado? São essas as questões dos professores. As questões dos professores hoje são muito diminuídas. Né? As pessoas ficam putos comigo sempre que eu falo. Alguns ficam, ou a maior parte entende e fala, é isso mesmo, Ítalo, é isso mesmo, né? Eu estou indo lá no colégio porque eu preciso do meu dinheiro, estou indo lá no meu colégio porque, sei lá, mas a coisa do convívio com a verdade é uma minoria. E veja, isso hoje não se identifica mais só com os professores. Pelo contrário, poucos professores têm essa tendência de fato no seu peito. Essa é a tendência de fato dominante no seu peito. Pouquíssimos professores. Pouquíssimos. Né? Uma minoria. Em geral, esses professores não estão reclamando das questões que todos os professores estão reclamando. Né? Não, em geral, os professores não estão nem aí, não estão reparando nessa questão. Claro, o professor Olavo de Carvalho é o representante brahmane. Mas veja, é um representante brahmane com tudo misturado. Ele faz função de kshatriya, faz função de shudra, nunca ouvi fazendo função de vaishya. Mas essas outras funções ele faz todas. Por quê? Porque está tudo misturado.
Né? Quer dizer, ele tem uma função de justiça, tem uma função de nobreza, claro, tá tudo misturado. Tem uma função chúdrica de ficar escrevendo, né, textinho pra revista Planeta, tudo bem, tem um elemento de convívio com a verdade, mas tem um elemento também de ganhar dinheiro, porque claro, todo mundo precisa se sustentar hoje, não tem ninguém sustentando a gente, né? Você veja que até a própria estrutura, né, de CNPq, de bolsa, é uma estrutura que mimetiza a divisão em castas, né? Então veja, o que é o CN? O que são as bolsas de mestrado, bolsas de doutorado? Assim, ó, os Shudras, os Vaixyas, falam assim, olha, eu garanto a casta dos Brahmanes. Né? Aquele sujeito, né, que quer conviver com a verdade, ele precisa ser mantido por nós. Mas é óbvio que não. O sujeito que está lá no mestrado, doutorado, ele está com a mesma cabeça do Shudra, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer essa pessoa para ganhar dinheiro, ele quer uma estabilidade. É um ou outro que vai querer conviver com a verdade. Em geral, aqueles que querem conviver com a verdade nem estão dentro da faculdade. Tem outros lugares. Né? Você vê que está tudo misturado. Tudo misturado. Então, veja, tem isso na cabeça. Essas 4 grandes tendências. Né? Uma tendência do serviço material intranscendente, por assim dizer. Uma tendência do empreendimento, uma tendência de ganhar dinheiro agressivamente. Uma tendência, né, da justiça, da nobreza. É uma 4ª tendência, é a tendência do convívio com a verdade, que é muito dolorosa. É um chamado muito doloroso, chamado muito difícil, isso não tem correspondente social no nosso tempo hoje, no nosso meio. Não tem esse negócio. Né? Hoje em dia não tem esse negócio. Né? O sujeito que quer conviver com a verdade, ele não vai se encontrar em nenhum lugar social. Ele não tem. Ele vai ter que fazer o trabalho dele lá de tabelião, de médico, de enfermeiro, do diabo que for, e vai ter que cultivar esse domínio no seu coração. Assim mesmo, tá? Assim mesmo. Ok? Esses são os pontos centrais. Aí a pessoa começa a perguntar, Ítalo, e o médico, onde é que tá? Né? E o arquiteto, onde é que tá? Não tá, não é que o médico, o arquiteto, você tem que ver no teu coração aí a coisa. Né? No teu coração você tem que encontrar a coisa. Né? Você vê, o que está me chamando aqui, mesmo eu sendo, eu sou mãe, eu sou arquiteta, eu sou advogada, sei lá, eu sou... A coisa social, o teu trabalho nominal hoje não me ajuda em nada. Né? O teu trabalho social não me ajuda em nada. Né? Não vou conseguir te ajudar através do teu trabalho social. Eu estou te dando mais 4 elementos para você pensar. Né? Você pensar no teu domínio do teu coração. Falar, cara, qual que é o chamado do meu coração aqui? Né? Onde é que está essa coisa? Né? Difícil. Não sei falar direito. Aqui, ó, alguém já botou, a Dani botou aqui, ó, serviço. Falou, beleza. Talvez você se identifique com uma casta Shudra. E tá ótimo. Você não entendeu o último, Joyce? O último, ele é o seguinte, olha só. É o dos intelectuais, que é o sujeito que, vamos simplificar, que é o sujeito que gosta de estudar. Vamos assim. Ele estuda não é só pra ganhar conhecimento e ficar se amostrando no bar. Ficar se exibindo com as minas. Não. A vida dele é o conhecimento. A vida dele é a verdade. Né? Essa é a vida dele. Né? A vida dele... é ficar, olha, veja bem, imagina só um Brahmani empreendendo. Olha a dificuldade. O sujeito, né, ele vai empreender, ele já até enxergou que é bom, né, seria bom para ele, sei lá, empreender ali sei lá, montar uma empresa de poda de árvore, porque na cidade dele não tem ninguém, mas ele viu que isso era bom, porque ele tem contato na prefeitura, porque para ele é fácil, porque não sei o que, sei lá, né, jardinagem. Mas ele quer conhecer, ele convive com a verdade, então ele vai demorar tanto a empreender. Por quê? Porque ele está ali analisando todo o fenômeno, ele está analisando as tendências, ele está analisando, né, as correlações entre os clientes e os fornecedores, que ele vai demorar 10 anos para empreender. Então talvez tenha passado o tempo já, aí ele não vai conseguir empreender. Né? Veja, eu não estou falando do sujeito que procrastinam, hein, que é uma outra coisa. Estou falando daquele sujeito que não, ele está ali ativamente pensando na coisa, ele quer conviver com a verdade. Então o Brahmani, ele tem muito pouco lugar no nosso mundo. Né? Hoje, no nosso tempo, é muito difícil ter um Brahmani, é um sujeito que vai sofrer na maior parte do tempo. Né? Você vai sofrer a maior parte do tempo. A pergunta aqui da Vânia é muito boa. Cada um nasce com uma característica dessa ou se desenvolve durante a vida? Em tese, a gente nasceria com essa característica. Né? Que a gente nasceria com essa característica. Mas está tudo tão misturado que a gente pode, no final de contas, abafar uma, aumentar a outra. Bem, dá para fazer de todos os modos. Entende? Então, os Brahmanes, eles não têm muito lugar no nosso tempo mesmo. Né? Essa é uma coisa interessante. Eu estou usando, né, os termos hindus, porque é mais fácil para a gente se entender, né? É mais fácil para vocês acharem referência em algum lugar, tá? Mas isso se aplica a tudo, né? A gente pode olhar para todos os lugares, né? O pessoal perguntando aqui o que eu sou. Bem, eu sou uma mistura como todos vocês, você tá entendendo? Eu sou uma mistura como todos vocês. É isso, né? Quer dizer, você vai pegar
vai pegar a minha história, né? Assim, a minha história é a seguinte, eu tô, né, desde, sei lá, com 20 anos, antes dos 20 anos, sei lá, eu tava já... Eu tô me debruçando sobre as questões últimas, né? O que é o homem, né? Os espíritos existem. Isso apareceu pra mim durante muito tempo. Assim, ó, eu tava uma vez, eu vou contar a história, que é uma história que talvez marque um pouco. Assim, eu lembro disso com toda a clareza, né? Das perguntas últimas que já estavam na minha cabeça. Então eu lembro uma vez, eu tinha 5, 6, 7 anos, lá, eu era muito pequenininho, menos de 7 com certeza. Tava penteando o meu cabelo, né? Pra ir pro colégio, tinha 6 anos, penteando meu cabelo no colégio, olhando no espelho. E aí eu fiz uma pergunta na minha cabeça. Eu perguntei assim, eu queria saber se os espíritos existiam. Era a pergunta que estava na minha cabeça com essa cidade. Eu falei, cara, se os espíritos existem, eu quero que essa porta se feche, né? Uma coisa assim, um desafio, uma coisa de assim, 6 anos, uma coisa boba, né? E aí, pá, bateu a porta. E aquilo ali me impactou. E aí uma parte do meu desenvolvimento intelectual foi, caralho, o que aconteceu aqui, né? De onde é que veio isso, por onde é que foi? Quer dizer, eu estava preocupado com essas questões últimas. Eu sempre tive preocupado com esse negócio. Então, né, eu sempre tive preocupado com esse negócio, né? Então, uma coisa, né, assim, para mim, as questões últimas, né, o convívio com a verdade, o conhecimento, são coisas que de fato, né, permeiam toda a minha vida. Agora, é claro, eu tenho 6 filhos, tenho esposa, né, tenho uma série de outras responsabilidades. É claro que o elemento ali, né, o elemento Vashta, o elemento Shudra vai aparecer, vai ter que aparecer, é claro que vai aparecer, né? Por quê? Porque, óbvio, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar uma casa, né? Uma casa que não é barata, não é isso? E aí depois ainda aparece outro elemento, né? O elemento da função social, né? O elemento da médico, eu sou um médico, né? Então o elemento da nobreza, ele aparece também como uma demanda social. Tá tudo misturado em todo mundo. Você tem que saber. Eu tô perguntando para você o seguinte, qual que é o teu chama? O que tá dentro de você, no teu peito? Essa é uma pergunta. E aí vai a coisa, né? Você olha, então, ainda assim para mim não ficou claro. Ótimo. Então pegue um talento, né? Pegue um dote que você tem e desenvolva-o. A partir do desenvolvimento do seu dote, do seu talento, e veja, não é 1 nem 2 não, são alguns, tem que desenvolver uns 4 ou 5 talentos, né, na tua vida. Esse chamado ele vai ficando claro também. É uma coisa curiosíssima, né? Vai ficando claro também. Quando você pega um talento, qualquer que seja, hein? Fazer bolo, fotografar, desempenhar bem o teu trabalho técnico lá de dentista, de advogado, né? O que vai acontecer contigo? Né? O que vai acontecer contigo? Esse teu chamado vai ficando também, né? Vai ficando mais claro também, né? Eu sei, América, não está muito claro. Não é para ficar claro mesmo. Por quê? Porque o chamado, é como eu sempre falo, o chamado está entre as coisas mais confusas para você conseguir entender o sentido da tua vida. Então, é uma tolice começar pelo chamado. Esse é o ponto central. Você tem que começar pelo teu dote e pela tua circunstância, né? Todos esses gurus, né? Esse pessoal todo aí que quer começar, eu sei que o pessoal está perdido, mas fica aqui comigo, é para isso que eu estou aqui, né? Para tentar ajudar, né? Todo esse pessoal, né, que vai a esses workshops, né, de encontro o seu sentido, do propósito, tudo isso está tratando do chamado, de algum modo. E o chamado é a coisa mais confusa que tem, é a coisa que está mais misturada. Está totalmente misturado. O chamado está totalmente misturado. A gente não encontra bem essa tendência dominante no nosso peito. Eu já estou de antemão dizendo, as 4 tendências elas coexistem no teu peito. Você pode ser de um workshop desses aí, de um desses gurus, né? Da PNL, um desses gurus do coach, desses gurus, sei lá. E você vai falar, não, o meu chamado, né? O meu chamado é a vida intelectual, o meu chamado é empreender, o meu chamado é servir aos outros, ou então o meu chamado é a nobreza. Você vai sair dali com uma impressão que é confuso mesmo, com uma impressão que vai se misturar no dia seguinte. Vai se misturar no dia seguinte, né? Você vai estar tudo misturado no teu peito no dia seguinte. Então, você não vai conseguir encontrar isso direito em você mesmo. É isso que eu estou querendo dizer, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, o que você faz? Você aposta no dote, né, no teu talento, desenvolvendo um talento, e na circunstância. E aí o sentido da tua vida vai aparecer. Mesmo sem você ter encontrado o tal do propósito, você está entendendo? Não. Quem não tem chamado não é sem personalidade, não. Alguém perguntou isso aqui. Não. É porque está confuso. A coisa é confusa mesmo. Você está entendendo? É para dar um nó na nossa cabeça. A gente está num tempo onde todo mundo está assim, encontra o seu propósito, encontra o seu motivo, né?
Você tem que fazer a coisa que você ama, a coisa que está dentro de você. Só que está tudo misturado dentro de você. Você não sabe. Uma hora você ama dinheiro, do mesmo jeito que você ama a verdade, do mesmo jeito que você vai amar ajudar o próximo, do mesmo jeito que você ama, né, ter razão. Está tudo misturado. Está tudo misturado. Então não comece por aí. Eu estou aqui para simplificar a coisa. Você vai ver que se você não for preguiçoso, se você não for muito preguiçoso, eu sei que é confuso mesmo, né? Se você não for preguiçoso, o que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver um talento. Você vai começar a desenvolver um dote, vai começar a desenvolver uma ferramenta. Qualquer uma que seja, né? Qualquer uma que seja. Ah, aqui ó, olha só, que boa pergunta. A Kélia está perguntando, Kélia Araújo, perguntou, estudar para concurso é um talento? Se você fizer isso como, né? Se você fizer isso com dedicação, se você fizer isso assim com entrega, se você fizer isso com constância, você desenvolve o talento de estudar. Você vê que não tem nem nada a ver com a vida intelectual, tem a ver só com uma prática operacional. Você está entendendo? A coisa é sempre assim. Você vai se enganar. Se você for assistir uma palestra desse... Como é que é o nome dele? Putz, ele é bom, ele é um ótimo palestrante, um americano, que faz o do YouTube famoso, fez um TED famoso, Find Your Why. Como é que é o nome dele? Simon Sinek. Né? Simon Sinek. Excelente, né? A palestra é excelente. Find Your Why, Golden Circle. Você vai encontrar ali o why antes de tudo. Você nunca vai encontrar isso. Isso é provisório. É um arranjo provisório. Você está entendendo? Que você não precisa se apegar a ele. Você não precisa se apegar a esse arranjo provisório. Porra. Né? Pra quê? Você é bobeira. Você vai mudar. E aí você vai se sentir confuso daqui a pouco. Tá entendendo? Então você fala, não, meu propósito é servir velhinhas na África. Meu propósito é, né? Sei lá, isso é bobeira, isso é de adolescente. Isso não existe. No mundo real está tudo misturado. No mundo real está tudo misturado. Como é que a gente faz? A gente desenvolve um dote que tem a ver com a nossa circunstância. Jamais fuja da sua circunstância. Aqui está perguntando, ser mãe é um chamado? Ser mãe é uma circunstância, sobretudo. Você é mãe. Né? Então, para ser mãe, é uma circunstância. Aparecer um filho que você tem que cuidar. Você precisa de um certos talentos para fazer aquilo bem feito. Aí o que você faz? Você vai desenvolvendo talento. Né? Aprende a cozinhar, aprende a educação, aprende um pouco de pedagogia. Aquilo ali tudo, né? Ou seja, se a circunstância de ser mãe, com esse talento acrescentado, vai te dando um sentido profundo à vida. Sem você precisar fazer essa pergunta, a pergunta de fundo. Esse aqui é o meu propósito? Olha, você está posto nessa circunstância. Então você precisa desenvolver talentos para poder estar nela. Você está entendendo? Eu sei que é muito... Olha, por exemplo, é muito pouco romântico o que eu estou falando. É muito pouco romântico o que eu estou falando. Mas é muito mesmo. Eu sei, não é nada romântico. Né? Eu teria, sei lá, 30 mil pessoas ao vivo aqui comigo se eu estivesse falando o contrário. O contrário. Eu estaria falando, não, find your why, encontre seu propósito, faz o que tá no seu coração. Porra, isso é explosivo hoje em dia. É fácil vender esse discurso. É um discurso que todo mundo quer ouvir. Vamos lá. Qual é esse discurso, no final das contas? É o seguinte, olha, importa mais uma cosquinha do teu peito do que o suor de desenvolver um talento, do que a coragem de enfrentar uma circunstância. É isso que esse discurso fala para você. E você acredita, porque às vezes é fácil, é mais cômodo. Né? Você apostar, né, são 3 elementos da vocação, do sentido da vida. Né? O chamado, a inclinação do teu peito, o talento, ou o dote, e a circunstância. Né? Quando o sujeito aposta nesse chamado, nesse find your why, nesse propósito, nessa coisa gostosa, nesse sentir-se bem desenvolvendo algo, o que ele está fazendo? Ele está colocando em segundo plano aquilo que está na mão dele. O que está na mão dele? Desenvolver a porra de um talento. Né? Psiquiatra. Sou psiquiatra. Tem um chamado? Tem, mas tem um monte também. Podia ter um monte. Mas eu preciso ter um talento, preciso ter um dote ali específico. Eu preciso aprender a fazer alguma coisa específica. Horas e horas e horas e horas atendendo gente, estudando, lendo livro, me expondo a circunstâncias muito, muito desagradáveis para aprender aquilo. Né? Esse é um talento. Você vai aprender um talento. Depende de você. Né? Por isso que é claro, é ruim, não é popular falar isso que eu estou falando aqui. É muito pouco romântico. Muito pouco romântico. Claro, isso é vida real. Se você quer encontrar sentido na tua vida, você quer ser útil, você quer ser bom, você quer ganhar dinheiro até, é isso que você tem que ouvir, cara. Né? É isso que você tem que ouvir. Veja, eu não ganho nada. Assim, né? Eu podia estar falando uma coisa, eu podia estar falando outra. Eu estou falando aquilo que é. Né? Eu atendo gente, bicho, há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 anos eu atendo gente. De uma forma ou de outra, eu atendo gente há mais de 10 anos. Vejo questões reais na minha frente todo santo dia.
A quantas pessoas eu atendo por dia? Né? Mais de 10 pessoas por dia. Mais. Né? Você vê, isso é o que funciona. Essa ladainha de encontro seu propósito, isso é bom para vender palestra de autoajuda. Né? Para de autoajuda. Agora, você vai encontrar teu propósito. Aí encontrei meu propósito é... Porra, tu não sabe fazer o negócio, a tua circunstância não é essa, o que adiantou? Você tá... Ah, não, então, mas eu vou conquistar, eu vou batalhar. Tá bom. O problema é que eu tô querendo dizer é o seguinte, teu propósito está todo misturado. Então, o meu propósito é servir, né, as velhinhas da África. Aí, tua circunstância não é essa, porque você é numa família de classe média de São Paulo, e depois também você nunca lidou com velho, você não sabe como é que é isso, você não tem esse talento, não tem esse dote, teu dote é computação gráfica. O que vai fazer? Aí você vai forçar a tua vida para aquilo, né, para atender velhinha na África. Daqui a pouco você já mudou de propósito. Você casou, você está precisando de dinheiro, né? Aí teu chamado é outro, já tem um chamado chúdrico ali. Você tem um chamado de ganhar dinheiro. E aí o que você fez com aquela porra daquele movimento de mudar essa circunstância, mudar teu talento? Vai pra porra. Entende o que eu quero dizer? O chamado, essa tendência, esse talento, essa inclinação, ele muda, ela muda. Tá tudo misturado, porque tá tudo misturado. A gente não vive no tempo hindu perfeito, onde cada casta estava separada, tá tudo misturado. Então, olha, seja útil, sirva, não enche o saco, aprenda um talento, né? Aprenda um dote, qualquer que seja. Eu não tenho nenhum talento, Ítalo. É por isso que a vida tá uma bosta. Não tem como. O pessoal adora me perguntar isso aí, né? Então como é que faz para eu ter mais autoestima? Porra, autoestima de quê? Tu não sabe fazer nada, tu não é útil, não serve pra nada. Vai ter autoestima como? Não tem como. Não tem como ter. Desculpa falar, mas não tem mesmo como ter. Você não sabe fazer nada, porra. Você vai se estimar por quê? Você é inútil. O mundo roda completamente todo dia sem você. Como é que você vai ter autoestima? Como é que faz para ter autoestima? Aprendendo um talento, aprendendo, né, tendo um dote, aprendendo um trabalho, desenvolva um trabalho direito. Aí a coisa funciona. Né? O chamado muda de acordo com o roteiro da vida? Muda, claro que muda. Porque está tudo misturado. Porque está tudo misturado. Tá entendendo? Você vai fazer, não, meu chamado, claro, é para a vida intelectual. Eu falei, é dominante esse chamado. Agora, tem certos momentos que você vai precisar ganhar dinheiro, tem certos momentos que você vai precisar ser polemista, tem certos momentos que você vai precisar... muda. E veja, todo chamado cede. Isso é uma coisa terrível, hein? Todo chamado do peito cede diante da convocação à caridade. Se você né, está numa situação na qual você precisa agir como um Shudra por um momento de caridade, ou você precisa agir como um Kshatriya ou como um Vaishya por uma necessidade de caridade, a caridade se sobrepõe a todo chamado. O amor, ou seja, a tua entrega caridosa se sobrepõe a tudo. Se um intelectual, né, o sujeito é um Brahmane, de trás para diante, se a cidade dele está em guerra e ele precisa pegar em arma, ele vai ter que ceder. Por quê? Porque ele é um elemento de caridade. Por amor, ele precisa pegar em arma para que a esposa, o filho dele, as crianças, as mulheres sejam mais fracos. Então, que machismo, mulher é mais fraca. É óbvio que a mulher é mais fraca nesse sentido. Né? Ele tem que defender as mulheres e as crianças. A caridade, ela sempre está na frente desse chamado. Sempre. Sempre está na frente do chamado. Então, por isso, é mais um motivo. Tudo bem, você tem aí o teu chamado. Mas veja, e aí? Né? E aí? O que você vai fazer com ele? Você tem que desenvolver um talento, ver a tua circunstância, né? Tem que ver a tua circunstância. Então, pronto. Tá entendendo? Você não sabe o que a vida vai te chamar, né? Então, imagina só. É ridículo isso, né? O sujeito lá, quem que era esse artigo? O Olavo conta essa história, eu esqueci quem era, né? É um amigo dele, né? Ele não conta a história assim, é um amigo dele, eu acho. Não. Eu acho que não sei se é o próprio Voltaire, eu não sei quem que é um desses famosinhos aí, né? Que engravidou uma menina, aí acho que eram gêmeos, sei lá, nasceram os filhos, vai falar, não posso assumir, não posso trabalhar porque eu tenho aqui, né, uma vida intelectual para cultivar. Então, a vida intelectual vai ser uma bosta. Como foi uma bosta mesmo? Por quê? Porque tinha elemento de caridade, o elemento de amor, o elemento de responsabilidade, estava antes de tudo, que era ganhar dinheiro para cuidar daquela criança que ele fez. Né? Isso é óbvio. A vocação, nesse chamado, ele só aparece quando está
regado pelo amor, quando está regado pela caridade. Do contrário, ele não aparecerá jamais. Ele vai ser abafado por todo o resto, vai ser abafado, né? O egoísmo, a soberba, né? A vaidade, abafa o chamado. Você não consegue encontrar o teu chamado se você tivesse a tua vida estiver permeada disso tudo. Não vai conseguir. Então, para simplificar a guerra aqui, o safado mesmo. Foi o Rousseau, né? Acho que foi o Rousseau mesmo. Pode ter sido o Jean-Jacques Rousseau. Foi o Rousseau. Pô, a bela bosta. Olha o Rousseau. Foi o Rousseau mesmo. Foi uma puta que pariu. Quem quer ser Rousseau? Só um banana, né? O mito do bom selvagem, o mais imbecil que já foi escrito, já foi pensado. Foi o Rousseau mesmo, né? Foi o Rousseau. Bela bosta, cara. Mas se você quer ser o Rousseau, então vai lá, abandona a tua responsabilidade, porque você acha que tem uma coceirinha ali, né? De ganhar dinheiro, né? De ser empreendedor ou de ser intelectual. A caridade está sempre na frente de tudo. A caridade está sempre na frente de tudo. Né? O amor, nesse sentido, está na frente de tudo. Está na frente de tudo. Então não caia nesse conto do vigário. Não caia nesse conto do vigário. Então esse aqui é o conto do vigário. Não, o Rousseau é um banana. O Rousseau é um bananão. Né? Quem quer ser Rousseau? Ninguém quer ser Rousseau, pô. Pelo amor de Deus. Perguntas aí. Né? A live completamente diferente hoje. Hoje a live mais né? Uma anta. O Rousseau é uma anta. Obviamente o Rousseau é uma anta. Né? Então, entenderam? Eu falei aqui, né? Vamos retomar enquanto vocês vão fazendo pergunta aqui. Eu falei aqui do que? Tem esses quatro, né? São as quatro grandes tendências do chamado, são as quatro grandes tendências, né? Desse chamado do peito. Tá toda misturada, isso muda. A caridade está sempre na frente disso. Pra gente, eu tô dizendo. Eu tô falando lá pro hindu, né? De 1000 anos atrás. É outra história. Hoje tá tudo... Pra eles mesmo, eles estão no tempo do Kali Yuga, né? No tempo da degeneração total. Tá tudo completamente misturado. Então, o que você vai fazer? Tô bem, tem um chamado aqui. Agora veja, esse próprio chamado, ele aparece muito pela circunstância. Muito. Né? Então, você vai ver a tua circunstância. Né? O pessoal perguntando aqui da vida religiosa. É a mesma coisa, né? Assim, você tem um chamado. Olha, o pessoal fala, não, Deus me chamou desde antes de todo o tempo. Deus me chamou para ser bom, para ser honesto, para ser fiel, para viver a vida da virtude, para escolher o melhor em cada ato da sua vida. Foi por isso que Deus te chamou. Você começa a entrar nessa pira louca, Deus me chamou para ser religioso, para ser casado, para ser pastor, para ser não sei o quê. Você não vai descobrir essa porra, você tá entendendo? Olha, a vida é assim, tá? Vai fazer oração até o fim dos tempos, você não vai descobrir. Por quê? Porque a caridade não está conduzindo os teus atos. É por isso. Você está entendendo? Então não caia nesse também. Não caia nessa também. Não estou dizendo que... É óbvio que existe uma vocação. Agora, a vocação é dada... Isso que eu estou dizendo. A vocação é dada pela circunstância, pelo talento, ou seja, a capacidade, e por um chamado interior. Agora, veja. O que Deus fez? Deus, né? O religioso aí me perguntando. O religioso te fez desde antes de todo o tempo para ser bom a cada ato, a cada instante. Foi por isso que ele te fez. Né? Foi para louvar, conhecê-lo e louvá-lo. Essa é a definição correta, clara da coisa. Como é que você faz isso? Sendo o melhor em cada momento, em cada instante. Se você entra numa pira, você fala, não, eu vou ser religioso, eu vou entrar pro Carmelo, eu vou não sei o quê. Olha, depende da circunstância, hein? Muito. E depende dos teus talentos, das tuas capacidades. Tá? Depende da circunstância e das tuas capacidades. Em geral, isso é fuga, em geral. Então, não, mas Deus me chamou. Olha, não, com certeza Deus chamou para alguma coisa. Por que eu estou dizendo o seguinte, você não tem como saber. Deus te botou outras duas coisas na mão, a circunstância e os teus talentos, os teus dotes. Você quer ouvir mesmo aquilo que você não consegue escutar? Porra, difícil, hein? Tu vai se enrolar. Né? Tu vai se enrolar. Então veja, o sujeito que está aí, ó. Imagina só, você quer entrar para a vida religiosa. Mas, ora, bem, você conviveu com as religiosas, estudou em colégio religioso, conviveu com as religiosas, tem um mosteiro do lado da tua casa, você conhece lá a irmã, a abadesa lá do convento. Você tem a capacidade de fazer oração, né? Ou seja, um talento, um dó. Você consegue fazer oração, você consegue até jejuar, você até consegue dar esmola, você até consegue, né, fazer lá as penitências lá dela. Você até gosta daquilo tudo, você gosta ali do hábito, acha bonita a roupa delas, né? Você acha bonita ali o jeito que elas vivem. É isso. O que mais você quer? O que mais você quer? Né? Você quer o quê? Que baixe um anjo do céu, arranque uma pena das costas, escreva com tinta de ouro, você tem vocação para o Carmelo. Não vai. Você vai ser um rabino, você vai ser um pastor, você vai ser um monge budista. Não vai. Não é assim que funciona a vida. Não, para com essa bobeira. Isso aí é incompreensão absoluta do que é a vida espiritual, do que é o chamado sério para a vida religiosa.
O chamado serve para religiosos é isso, olha. Para algumas pessoas, o chamado é tão claro que aí Deus baixa do céu e fala, ó, meu filho, vai fundar uma ordem, vai fundar, é claro, porque ele não pode fugir. Porque ele não pode fugir. Né? E mesmo assim, é o que o Zé Roberto está falando aqui, mesmo assim, ó, pro Zacarias veio o anjo e ele não entendeu. Porque se o cara não está, a circunstância, o talento, o cara está meio enrolado, não vai entender. Não vai entender. Né? Então, circunstância, bicho, é a chave de muita coisa. E o teu talento é a chave de muita outra coisa. Né? O teu talento, ou seja, o que você vai desenvolver é a chave de muita outra coisa. E aqui está o ponto. Né? Você desenvolve. Aí você fala assim, Ítalo, mas o que eu vou desenvolver? Né? O que você quiser, qualquer coisa. Se você não tá em contato direto com o teu talento, né? com o teu chamado, porque ninguém está, vê a tua circunstância, desenvolve um talento referente àquela circunstância. Né? Já está na faculdade, imagina, você já está na faculdade de música, você vai desenvolver qual talento, porra? Tocar o boé, é o talento que você tem que desenvolver, porra. Né? Você não está na faculdade de música, não, você agora é uma mãe, está em casa, cuidando dos filhos da família. O que você tem que fazer? Desenvolver o talento de arrumar a casa, desenvolver o talento de fazer um cardápio. Não, você é médico, tá meio perdido, não sei o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai desenvolver o talento daquela porra, que é a tua profissão que você arranjou. Né? É óbvio. É óbvio. Aí você encontra o quê? Você encontra o sentido da tua vida, porra. Pra que complicar a guerra? Não, essa é a coisa boa. Isso já é complicado. Isso já é a trama da vida. Essa já é a complicação que você tem que estar atento. Né? Tem que estar atento. Beleza, pessoal? Então é isso. Né? Tá? O que mais aí que vocês estão meio... Essa live provavelmente não vai pro Guerrilla Way, não vai, sei lá, né? Aqui, olha só, perguntou assim, achei meu talento ou me acomodei? Falei, olha, nunca se acomodar. A gente nunca pode se acomodar. Né? Jamais. Não, eu já sei qual é o meu talento, já sei qual é a minha vocação, já sei qual é o meu chamado, já sei qual é a circunstância. Você vai melhorar ali dentro. Você vai melhorando ali dentro. Você vai melhorando ali dentro. Sempre atentos, né, com o ouvido aberto ao chamado da caridade, ao chamado do amor. Né? Porque ele se sobrepõe a tudo. Né? Nesse exemplo da guerra fica muito claro. Né? Veja, pode ser o que for. Se estão ali invadindo a cidade e vão matar meus filhos, olha, eu tenho que ir lá e me botar na frente. Eu paro o que eu estou fazendo e vou cumprir aquele dever de amor. Né? É simples assim. Ok? Entende isso mais ou menos? É claro que isso tem muitas nuances, a gente precisa falar muito mais disso. Né? A gente precisa falar muito mais nisso. Beleza? Muito bom, pessoal. Poderia ficar com vocês aqui a noite toda, né? Poderia começar a... Olha aqui, presta atenção. Então tá bom, Juscelia perguntando, como saber qual o seu chamado? Resumindo, passos simples, não tem. Não caia nesse conto do vigário. Né? Você vai ver a tua circunstância. O que você é? Contadora? Esteticista? Médica? Né? Arquiteta? O que você é? Né? Aí você vai, essa é a tua circunstância. Onde é que você está? Né? Onde é que você está? E aí, você desenvolve os talentos. Fica fazendo isso por 2, 3 anos. Vai fazendo isso, 2, 3 anos. Sem medo, sem pressa. Não precisa ser rápido. Vai fazendo isso. Eu garanto pra você. Cara, mas eu garanto que a tua vida começa a fazer sentido. Mas sem aqueles sentidos pirotécnicos. Né? Sem aquele sentido assim, agora foi. Yes, agora eu encontrei. Você não tem isso, cara. Não tem. Não cai nisso. Não cai nisso. Isso é bobeira. Isso vai atrasar a tua vida. O que eu vejo de gente chegar no consultório com a vida atrasada porque caiu nessa aí, ficou 2, 3 anos caindo nessa conta do vigário. Né? Aí depois vai pro cara, agora é vida real. Agora você viu como é que não funciona? Você viu que você perdeu a porra perdeu dinheiro, né? Perdeu tempo, perdeu esperança, né? Agora vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? Agora a gente vamos pra vida real. A vida real não é tão... a vida real não é tão romântica, mas funciona. Eu prefiro essa. Tem a vida que não é real, que é uma vida romântica, fantasiosa, que vai tudo a vida num buraco embaixo do teu pé quando você vê que você está dentro de uma fossa. E aí tem que vir alguém que vive na vida real de tirar lá de dentro. Né? Pra tirar lá de dentro. Beleza, pessoal? Esse vinho aqui tá uma perfeição. Por que a minha irmã não tá aqui comigo, a Nequinha? Porque tá no aniversário do Cunha, né?
Muito bem. Muito bom. Boa, pessoal. Que cargas d'água eu conto do vigário. Boa. Bom, tá na moda, né? Persona... Como é que é? Personal Átila da Silva falou, tá na moda com o do propósito. Mas é bom, é bonito falar. E tem a ver, não é que assim... não é que essa coisa de propósito não tenha nada a ver. Não tem a ver, claro que tem a ver. Eu só tô dizendo o seguinte, é difícil falar disso. É difícil falar disso, não. É fácil falar disso, mas é difícil fazer. Porque muda toda hora. Você pega aqui o livro lá do Sri Prembaba, né? O propósito. Livrão. Aquilo é gostoso de ler, é gostoso. Mas ok, tudo bom, Sri Prembaba. E como é que a gente faz a porra? Não vai fazer. Você vai ter que sempre apelar para as outras coisas que não se for. Quer que ande a porra da vida? Você vai ter que apelar para circunstâncias e talento. Né? Para circunstâncias com talento. Né? Então pronto. Né? Essa aqui é uma live que é isso aí. Coach Alda Marmo. Parei de ter vergonha de fazer histórias e me inspirei em você. Mas é isso. É isso aí, ó. Não precisa, isso é uma coisa ótima para desenvolver talento, né? Não para de ficar de vergonha. Vai lá e já faz lá o que você tem que fazer, você tá entendendo? E pronto. Né? E pronto. Vai fazer o que tem que fazer. Eu vou te falar para você o seguinte, ó, o pessoal falando aqui, ó, cabuloso isso, difícil pôr em prática. Deixa eu falar uma coisa. O que eu tô falando aqui é 1000 vezes mais fácil de colocar em prática do que aquela história romântica do propósito. Aquela história romântica do propósito é fácil de pensar. É fácil de pensar. É fácil criar uma narrativa fantasiosa coerente. É muito fácil. Só que botar em prática que é o de cara, já tem 1 hora já essa live. Jesus amado. Beleza, pessoal? Então eu vou nessa. O Instagram já tá me avisando aqui que eu só tenho 1 minutinho restante. Beleza? Vocês vão me perguntando aí as coisas, né? Lá nos meus stories tem um espacinho para pergunta. Eu vou ficar por aqui mais um pouco. Né? Já vou comer, eu vou beber um vinhozinho. Então também a gente vai... Eu acho que eu já não vou ler mais nada aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Fica com Deus. Um abraço para as perguntas aí que eu vou responder ao longo da noite. Tchau, tchau.